Muito boa noite, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Nós estamos começando aí hoje, né, mais um vídeo aqui no nosso canal e queremos trazer mais uma vez a palavra do nosso Deus em cada coração. Quem sabe hoje você pela primeira vez está nos assistindo e saiba, Jesus tem uma palavra para você. Jesus hoje tem algo para te entregar. Fica ligadinho aí, ligadinho, tá? Assista todo no final, até o final e seja assim ricamente abençoado. Hoje nós temos um tema a falar que é um tema que é abordado, por sinal, mas é algo que muitas vezes a gente deixa passar batido e é preciso a gente vigiar, sabe? E atentar porque às vezes as mínimas coisas podem nos atrapalhar de a gente ser feliz, de a gente receber a vitória do Senhor, para a gente ser uma pessoa melhor. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você desse o seu joinha, desse o seu like, se inscrevesse no nosso canal, tá? Fique à vontade, você não é obrigado. Mas se você quiser nos ajudar a mandar esse vídeo mais para frente, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Porque é de uma grande importância a gente poder nos alimentar da palavra do Senhor e saber que o nosso próximo precisa também da palavra. Então vamos ser sábios, vamos compartilhar. Vamos abençoar outras pessoas. Muitas vezes a gente não pode ir até onde está aquela pessoa, mas a gente pode mandar uma mensagem, né? Mandar um vídeo, um áudio, para que a pessoa possa assim estar ouvindo a palavra do Senhor. Tem pessoas que estão agora nos ouvindo, que está cheio de problemas, que está passando lutas, que está no leito de enfermidade, né? E muitas vezes uma palavra que chega a essas pessoas, elas vêm ter um novo alento, um novo refrigério, uma nova forma de repensar aquela situação. Então não esqueça, inscreva aí no nosso canal, fique à vontade e dê aí o seu joinha, para que o YouTube mande mais para frente, nos ajude a propagar a palavra do nosso Deus. E hoje foi uma palavra assim muito interessante, que assim saltou no meu coração e eu fiquei a pensar e a meditar, que hoje isso tem acontecido em várias escalas da nossa vida. E eu gostaria de chamar a tua atenção para isso, para que a gente possa vigiar mais e ser mais sábio em relação a isso. E o tema seria esse: não deixe que o ciúme atrapalhe seus relacionamentos. Não deixe que o ciúme atrapalhe os seus relacionamentos. Então eu fico me perguntando, e também faço essa pergunta para você: quantas pessoas, por conta de ciúmes, elas estão sofrendo? Quantas pessoas, por causa de ciúme, elas não estão padecendo? E eu gostaria de estar dizendo para você que você precisa atentar, você precisa viver um diferencial, você precisa vigiar, porque o ciúme atrapalha. O ciúme atrapalha casamento, o ciúme atrapalha relacionamentos de vizinhos, de amigos, de parentes, de filhos, de marido, de mulher. O ciúme atrapalha. Eu gostaria de estar chamando a atenção tua para que você atente para isso. Tem pessoas que ciúma de tudo, sabe? Tem pessoas que ciúma de todas as coisas. Tem pessoas que ciúma das vestes do seu amigo, do seu próximo, né? Às vezes a pessoa coloca uma roupa melhor, ali há um ciúme. Para que isso? Né? O que isso vai acrescentar ou agregar, né? É uma coisa assim meio que você pode estar se perguntando aí, mas é algo que não tem muito interesse. Ciúme, isso é banal. Não, o ciúme destrói, ele não constrói nada, ele só destrói. Uma pessoa ciumenta, ela se torna uma pessoa agressiva, ela se torna uma pessoa chata, ela se torna uma pessoa medíocre. E nós não podemos viver abaixo da média, nós temos que ter equilíbrio, sabe? Nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. E teve, na passagem que eu vou estar lendo aqui, alguém que teve ciúme do seu irmão. E nós vamos relatar isso na palavra de Deus, para não ficar só nas nossas palavras. Porque o ciúme, ele não constrói, o ciúme, ele destrói tudo.
Por exemplo, o casamento. A mulher não tem confiança no seu marido. O marido não tem confiança na mulher. E é só ciúme, só ciúme, só ciúme, sabe? E gera o quê? O ciúme gera contenda, o ciúme gera briga, o ciúme gera morte. Quantas pessoas, quantos casais têm perdido suas vidas por conta de ciúmes? Gente, tem cuidado, que isso é totalmente diferente, e tem ciúmes. O cuidado, você cuida daquilo que Deus te deu. Mas o ciúme, você não vê nada e você cria aquela fantasia na sua cabeça. E o diabo, o nosso adversário, ele dá ideias. Ele dá ideias, ele mostra coisas que não existe, para você acreditar que existe, aí onde gera o ciúme. Às vezes o esposo chega tarde do trabalho, muitas vezes isso acontece verazmente, né? Porque eu sei que vai de pessoas e de situações para situações. Tem situações que realmente existe a banalidade, existe a falta de respeito para com o cônjuge, sabe? Mas isso não quer dizer que você, que tem uma vida regular, uma vida de Deus, uma vida de paz, você tem que criar esses tipos de situações e obstáculos na sua vida. E muitas vezes o homem chega, o esposo, do trabalho, se ele tardou algumas horas, onde você estava? Com quem? Sabe? Isso, gente, isso não procede, isso gera desconfiança. Muitas vezes, se o homem nada está a fazer, com essa muita insistência, com essa muita cobrança, ele vai passar a fazer. Então, nós temos que ter vigilância com isso. Assim também a mulher. A mulher, ela não pode colocar, digamos assim, uma roupa diferente, ou então ela não pode usar uma maquiagem, ela não pode... tem situações que os homens, eles se umam por isso. A mulher, ela não pode estar muito bem arrumada, sabe? Gente, isso não existe, isso não provém. Nós temos que botar isso por terra, para a gente viver leve, ter uma vida mansa, uma vida abençoada, uma vida condizente ao que nós professamos. Se você é de Deus, se você é uma pessoa que confia em Deus, joga essas desconfianças fora. Se teu marido não te dá motivos, se tua esposa não te dá motivos, arranca isso, joga fora, porque isso não provém do Senhor. E nós vamos, para não ficar nas minhas palavras, vamos estar lendo aqui no capítulo 37 de Gênesis, que nos diz assim, eu só vou ler o versículo, o 3 ou 4, para só mesmo fazer um comentário breve para você. Se você desejar que esse assunto seja mais explorado, deixa aí nos comentários que você gostaria de ouvir mais sobre. Mas aqui eu só vou te falar um pouco, só um pouquinho, do que é um ciúme. Olha o que aconteceu. José foi vendido pelos seus próprios irmãos. É uma história muito longa, mas uma história muito bonita, por sinal, porque assim, o bem venceu o mal, né? Quer dizer, eles criaram uma situação para fazer um mal para o próprio irmão, por conta de quê? Eles ficaram o quê? Enciumados. Aqui foi uma questão também que a gente pode fazer uma colocação dos ciúmes. E diz assim, e Israel amava, que era o pai de José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez para ele uma túnica, né, de várias cores, muito bonita. E vendo, pois, seus irmãos, que o seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, eles não tinham, né, aquele amor para falar com José. Se fosse se dirigir ao José, talvez não fosse pacífico, eles viviam brutalmente irados. Então, eles criaram o quê? Uma situação para detonar José, que aqui a gente não vai entrar numa linhagem total e profunda, e caso você queira fazer uma leitura extensiva, é em Gênesis 37, aí você vai ver a história de José. E José, ele passou por uma situação terrível, né? Porque os próprios irmãos tinham ciúme dele, porque o pai o amava muito mais do que os demais. Mas quando fala que o amava muito mais, pode ficar aquela conotação, então na Bíblia realmente existe que o pai amava mais um filho do que o outro, e isso é pecado, isso não pode, temos que amar igual. Não, aqui quer dizer o seguinte, ele teve uma afeição forte,
por este José, porque era filho da velhice, ele já era velho, né? E aí Deus deu a graça dele, né, poder, né, fazer um outro filho na velhice dele, né? Então ele se afeiçoou como que gratidão ao Senhor, esse menino, esse meu filho é tudo, sabe? E ele assim, o amor mais se afeiçoou, mas não que ele não gostasse dos demais filhos dele, claro que sim. Mas ele tinha um cuidado mais especial com o menino que ele teve quando ele já era velho, tá? Então, para que você não se, né, não se confunda em relação de amar mais, amar mais um, menos outro, enfim, não. Ele tinha uma afeição mais forte por conta dessa situação. Ele era mais velho e o filho dele foi na velhice, entendeu? Mas, jogando isso em pauta e trazendo para o ciúme, José, tendo seus irmãos, ele não imaginaria, talvez conjecturando com vocês, eu imagino, que o José ele era muito puro, ele era muito simples. Então ele achava que estava tudo normal e que os seus irmãos, né, eram bênção para ele. Era um menino caprichoso, um menino dedicado, tudo que o seu pai precisava, ele estava sempre ali a abençoar o seu pai. Então o amor do pai era grande, isso é fato, né? E, consequentemente, os filhos vendo toda aquela situação, o ciúme veio sobre, né? O ciúme veio sobre a eles todos e eles ali fizeram um complô para querer dar um fim no seu próprio irmão, né? Então eu digo para vocês o seguinte: se a situação de vocês, ou o que você está a passar, né? Por conta de ciúmes, você está talvez assim arquitetando um plano, né? Quem sabe, olha, eu vou fazer algo para não ver mais fulano, eu vou criar uma situação por conta de ciúme, eu vou ficar agora indo atrás do meu marido, aonde ele for eu vou pegar um carro e vou segui-lo. Gente, olha, não faz isso, para com isso não vai adiantar. Você vai criar uma situação tão tenebrosa, né, que pode ser irreversível. Porque às vezes, aqui na história do José, teve um propósito, né? Teve um propósito de tudo isso acontecer, para que hoje nós pudéssemos estar contando a história dele, mas sabendo que teve a vitória. Só que o filme que eu estou me referindo aqui era só uma base, para vocês entenderem que chegou a um ponto dele ser jogado no calabouço, né? Chegou também um tempo de eles rasgarem as vestes lá e dizer que José, foi quando eles jogaram, eles criaram uma situação, não chegaram a matar, mas deixaram lá em um calabouço, em um buraco fundo, e disseram para o José, para o pai, que o José foi morto por um bicho, né? Por um bicho selvagem, um bicho matou o José. Mas não, eles mataram o bicho, né, o animal, e jogou e aspergiram o sangue na túnica de José. Então eu digo para vocês, ciúme não agrega nada. Ciúme destrói o casamento. Ciúme destrói filhos. Às vezes tem pai que tem uma afeição a mais com um filho do que o outro. Não, tenha igualdade. Tenha igualdade. A afeição forte por um ou por outro possa você ter no seu coração, mas não para que você tenha uma afeição a ponto de destruir, né? De separar. Mas entenda, aqui na palavra foi um propósito. Deus tinha um propósito. José seria um governador. Então, na sua vida, às vezes, vem situações que esse ciúme, ele pode ter até um propósito, mas desde quando ele não seja ofensivo, seja zeloso, porque você cuida, porque você ama, porque você quer bem, porque você tem cuidado. Agora, um ciúme para destruir sua vida, destruir sua família, destruir seu casamento, isso não é bom. Isso vai te trazer muitas dores e muitas consequências. E eu vou dizer mais para você. Deixa nos comentários se você quiser que a gente prossiga com este assunto. Se você quiser, deixa nos comentários o que você quer que seja narrado, relatado, e nós iremos estar abordando mais desse assunto para vocês. Eu só quero que você entenda, hoje é o dia de que você analise bem a sua vida e veja se vale a pena você viver com ciúmes. O ciúme destrói amizade, o ciúme destrói casamento, o ciúme destrói lar, o ciúme destrói amizades de irmãos, de famílias. Então, olha, atenta para isso.
Deus dá porção a todos. Se muitas vezes você ainda não alcançou a sua porção, o que você almeja, busque a Deus. Tenha paciência, as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Mas seja pacífico, seja sábio, ame a todos, procure perdoar e procure ser uma pessoa leve. Porque nesse turbilhão de ciúme, o inimigo pode entrar e inflamar o seu coração e te dar ideias horríveis, aonde, depois de praticadas, a depender, é irreversíveis. Então saiba, você é uma pessoa livre. O Senhor te deu livre-arbítrio para escolher. Escolha o bem e siga. Seja você uma bênção. Mas se você quer realmente uma mudança na sua vida, não seja ciumento. Não seja ciumenta. Não vai lhe agregar em nada. Tá bem? Que Deus te abençoe e te guarde. Esta foi uma breve mensagem, até mesmo como uma reflexão, para você analisar como você está vivendo, tá? Fica com Deus, até o próximo vídeo. Não se esqueça, dê o seu like, inscreva no nosso canal.